para a gente falar sobre esses impactos administrativos, sobre essas medidas administrativas adotadas pelo prefeito, como que isso tem sido recebido pelos servidores, pelo sindicato que representa a categoria. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciana Braçal, que é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a nossa entrevistada do dia. Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos. É complicado na segunda-feira de manhã estar aqui com tantos problemas, com tantos assuntos para abordar nesse momento, nessa entrevista. Luciana, vocês foram pegos de surpresa com essas medidas ou não? E como que o sindicato tem avaliado essas medidas administrativas? Bom, Ana, para começo de conversa, a gente tem que colocar o seguinte. Você colocou muito bem aí no início da sua explanação a questão da lei de responsabilidade fiscal. Quem tinha que estar aqui no meu lugar falando essa questão é a gestão anterior, né? Todos sabiam, todos da gestão, todos da legislatura lá, os vereadores, porque o SSPM, desde o início do ano passado, vinha colocando essa questão das terceirizadas. Então, nós temos aí um ponto de questionamento. Por que a administração passada não tomou essas medidas necessárias para tirar as terceirizadas, para não contratar mais pessoas? E não foi isso que nós vimos. O segundo semestre, a prefeitura inchou mais ainda. E isso tudo tem consequências. Agora, não acho justo essas consequências recaírem da... Não digo má gestão, mas digo uma gestão indisciplinada, vamos dizer assim, recair sobre os servidores, principalmente aqueles servidores que estão lá na ponta, né? Não são diretores, não são coordenadores, secretários, nada. O que está caindo nas costas do servidor é o servidor lá da ponta, aquele menorzinho, aquele que tem mais dificuldade com o seu orçamento. Falando dessas gratificações, Luciana, vocês inclusive já se reuniram aí com o secretário de Administração, de Finanças. Como que vocês analisam esse corte das gratificações e a criação do banco de horas? São duas coisas. A gratificação, ela é para coordenadores, né? Então, responsáveis técnicos, coordenadores de unidades de assistência social, de saúde, eles recebem uma percentual para assumir toda essa responsabilidade de gerir administrativamente e ser um braço da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, lá na ponta. Isso consta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos itens que devem ser cortados. Só que no nosso plano de cargos, fala que ele tem esse direito de receber essa gratificação por exercício da função. A educação também. A educação voltou no mesmo dia, né? No dia 3 publicou, no dia 4 voltou a gratificação dos diretores de escola, porque os diretores de escola iam voltar de férias. A saúde e a assistência social não tirou férias. E muito pelo contrário. Estamos aí próximos de um surto de dengue que está por vir aí e que vamos precisar desses profissionais lá na ponta com uma coordenação responsável para que o bom êxito das atividades, do serviço, venha a contento e a população não seja prejudicada por isso. Então, nós entendemos que a questão das gratificações é muito importante, Luciana, mas ela deveria voltar. Mas essas gratificações, o correto não seria o servidor ter um salário fixo, um bom salário e não ter que ficar dependendo de gratificações? Não é que ele não tenha um bom salário ou que ele deva ter um salário. Ele deve ter um salário melhor, com certeza, mas essa gratificação é para exercício daquela função de coordenação. No caso, né? Só para os coordenadores. Só para os coordenadores. Então não afeta quem está lá na ponta, então. O coordenador, quer dizer, o coordenador do postinho de saúde, o coordenador do CRAS, ele tem a responsabilidade de coordenar ali. Nós temos estabelecimentos de saúde que têm mais de 100 servidores. Nós temos empresas que não têm 100 servidores. E precisa de uma coordenação atenta, né? Para
todas as demandas daquele setor. Então, as gratificações são pagas só para os coordenadores e diretores. O da ponta que está lá atendendo, ele não é afetado, ele não tem gratificação. Não. O que está lá na ponta é o que a gente vai falar a seguir, que é a questão do banco de horas. Esse, sim, foi afetado na questão do banco de horas. Tá. Fazendo um apanhado da questão do banco de horas. Desde quando nós entramos no sindicato, a gente tinha já uma rotina na saúde, porque eu sou da saúde, então eu sei da rotina da saúde, e aí nós descobrimos as outras rotinas. Cada evento que nós trabalhamos fora do expediente, campanha de vacina, preventivo do câncer, dia do homem e tudo mais, isso a gente tinha uma vantagem de tirar uma folga por aquele trabalho exercido. Algumas secretarias, seja o VEL, assistência social, tudo mais, cada um fazia de um jeito. Um por um e meio, um por dois, cada um fazia da melhor forma possível. O que aconteceu? A gente tinha essa proposta de banco de horas para que as pessoas tivessem um regramento, todo mundo fizesse a mesma coisa e seguisse na mesma linha. Vínhamos conversando com a gestão passada sobre isso, não veio a termo. Agora, há 10 dias atrás, a Secretaria de Administração, junto com a Diretoria de RH, chamou o SSPM e o Sinted e sentamos para discutir o banco de horas. Recebemos uma minuta, voltamos para casa, fizemos o servicinho de casa. Mudanças. Colocamos lá como nossas propostas a exclusão dos vigias, motoristas de ambulância e motoristas de ônibus escolar não entrar no banco de horas. Diminuição do prazo para usufruir para 120 dias e não 180 dias. E pagamento de pecúnia, quer dizer, se eu não usufruir dessas folgas, eu recebo em dinheiro após esse prazo, entre outros detalhes ali da minuta. Voltamos à mesa de negociação, apresentamos essas propostas. A questão do pagamento, da pecúnia, a questão do prazo de 120 dias foi acatado tranquilamente, mas a questão dos vigias, questão dos motoristas de ambulância e de ônibus não foi acatada. Consequência disso. A consequência disso, Ana, nós temos, dentre os vigias, que o prefeito até fala que vai ser terceirizado, e aí a gente tem que discutir sobre isso, porque não concordamos, 58 vigias efetivos. Eles são concursados para trabalhar 8 horas. Mas eles trabalham há mais de 10 anos no regime de plantão 4x2. E eles fazem em torno de 70 horas extras por mês. O salário de um vigia hoje efetivo, dos mais antigos, que são os efetivos, gira em torno de R$6.000. É um bom salário. Por quê? Porque tem hora extra. Porque o salário real dele é R$2.000. Então, tirando essas horas extras, o salário dele cai praticamente 50%. Então, ele tem uma vida de 10 anos com um salário cheio de R$6.000. E, de um dia para o outro, o salário dele vai cair para R$3.000. Vamos colocar assim. Por que 3.000? O salário é 2.000, mas ele tem adicionado tempo de serviço, ele tem algumas outras coisas que facilitam aí, aumentam esse valor. O que isso repercute na vida de uma família? Pagamento de prestações, pagamento de supermercado e tudo mais. Como de uma hora para outra isso? Precisamos sentar novamente e vamos ver se a gente consegue demonstrar para o prefeito Cassiano que a gente não pode ser assim a ferro e fogo, né? Não dá para tirar de uma família 50% do pagamento dele. E isso porque eles são efetivos. Sabemos, entendemos que hora extra é discricionário. Você pode ou não, ela é extra.
Mas para essa categoria, ela compunha o rendimento deles. Então, a gente já vinha avisando os vigias que isso poderia acontecer e nós temos aí algumas sugestões para mudar isso lá no plano de cargos, que a gente acredita que o prefeito Cassiano vai implementar, mas com a lei de responsabilidade fiscal desse jeito, fica difícil. Então, algumas atitudes precisam ser tomadas. Agora, além dos vigilantes, tem outros que, por exemplo, a gente viu aí na semana passada o pessoal do SAMU questionando, reclamando, da UPA também, inclusive cartaz lá na UPA que o atendimento seria prejudicado, reduzido. Em nenhum momento na discussão sobre banco de horas falou-se em banco de plantão. Não tem plantão, não tem como. A gente não aceita esse argumento que plantão extra também entra no banco de horas. É inviável. Como que um servidor que trabalha numa unidade básica, que vai lá fazer um plantão extra porque está faltando funcionário na UPA, você vai usufruir de 12 horas de plantão, isso na unidade de saúde depois, aí vai desfalcar a unidade de saúde. Então, é muito complexo essa questão. Então, nós entendemos que a questão dos plantonistas, em nenhum momento nós discutimos e não adianta vir com ameaça. Não, você não faz banco de horas, você não faz trabalho com hora extra, o plantão extra para banco de horas, então nós vamos contratar mais gente. Isso é um discurso da administração passada. Esperamos que não seja o discurso dessa administração, a ameaça. Você não faz, eu contrato o outro para fazer o que você não faz. Não é por aí. Nós estamos na fase do diálogo. E na minha primeira entrevista desse ano, eu fui bem clara nisso. Que estávamos esperançosos que seria uma administração do diálogo, da boa comunicação. Então, nós temos que realmente voltar à mesa para conversar e colocar um ponto final nesse tipo de ameaça. Agora, em relação a essas terceirizações, Luciano, conforme o prefeito disse, vocês entendem que isso pode contribuir? Vocês defendem terceirização de alguns serviços? Pode otimizar realmente o serviço público? Ana, o serviço público, ele prioritariamente deve ser prestado por servidor público efetivo, concursado, né? Que ele tem uma rotina e uma continuidade do trabalho, desde a sua capacitação até a prestação desse serviço para a população. E é pensando nisso que nós temos, então, o serviço público com servidor efetivo. Quando vem e me fala assim, não, eu vou terceirizar, eu fico pensando que isso vai ser mais barato para quem? Como mais barato? Eu vou passar para uma empresa, que essa empresa precisa ter lucro, diferente da prefeitura, que ela não tem lucro. Eu preciso passar para uma empresa que vai ter lucro e vou prestar o mesmo serviço. Qual tipo de lógica existe nisso, né? Outra coisa, atividade fim, não admitimos isso para a terceirização. Não tem como, né? Uma consultoria, tudo bem, terceirizar uma consultoria. Agora, um sistema lá de atendimento de unidade de saúde através de uma empresa terceirizada, já tivemos essa experiência e foi um caos. Por quê? A empresa pega o meu trabalhador que está treinado, diminui o salário dele, diminui as condições de trabalho, porque ela precisa ter lucro, piora a prestação de serviço para a população, que isso é o nosso maior bem, e ainda vem falar que isso vai trazer uma vantagem para a população. Mas hoje já tem serviços terceirizados, né? Varrição, limpeza, né? Já é terceirizada, né? Mas está ali, num ponto, a varrição. Quanto problema de lixo jogado aí, fica na beira das calçadas, quanto bueiro entupido. Por quê? Porque a varrição não está sendo a contento? O que está acontecendo isso? Tem culpa da população? Tem culpa da população nisso. Mas como que nós estamos cobrando essa terceirizada? Como está sendo prestado esse serviço da terceirizada? A limpeza das unidades, a maioria das unidades de saúde, ou todas as unidades de saúde, são feitas
para uma empresa. A gente vê que poderíamos ter ali servidores efetivos trabalhando ali. Mas isso não aumenta o custo e a lei de responsabilidade fiscal também? Com certeza. Então, por isso tem que ser muito bem ajustado, né? Porque muito se coloca também, Luciana, que dependendo do serviço, se deixa pelo servidor público, em alguns casos, alguns se acomodam, acabam no... Então, aí nós temos que trabalhar a gestão, né? A coordenação, que não está ganhando gratificação, né? Nós temos que trabalhar o relacionamento interpessoal, nós temos que trabalhar a diretoria, que não pode fazer ameaças. Então, são muitos os dentes dessa engrenagem para que ela funcione perfeitamente, né? E a gente vê que, com o aumento da arrecadação, que cada vez mais tem aumentado a nossa arrecadação, isso bem gerido, isso vai repercutir na menor necessidade de mandar a gente embora, de cortar benefícios, de cortar as coisas para que isso venha a atender. A gente viu um inchaço na folha que não era normal. Setores com falta de pessoal, mas outros setores... Nós temos aí lugares, por exemplo, onde nós temos mais diretores do que servidores. Ou está empatado ali, um diretor para cada servidor. Aí, quando o prefeito coloca que é necessário cortar, por exemplo, essas gratificações, enxugar a folha, até para valorizar o servidor efetivo, é que o que vocês cobram muito a questão do plano de cargos e carreira. Para implantar esse plano que vocês querem, não é preciso enxugar essa folha, Luciana? Isso deveria ter sido feito lá, né, atrás. Agora, vem falar que para enxugar a folha eu tenho que cortar a insalubridade hoje, por exemplo, é uma coisa assim complicada, porque esse relatório foi feito em 2023. Por que em 2023 já não foi comunicado, olha, estamos fazendo uma perícia, apesar de que a maioria dos locais de trabalho não viram essa perícia sendo feita, mas vamos aguardar aí uma explicação. Aí ele faz uma perícia lá em 2023, apresenta esse relatório em 2023, e hoje, em 2025, no primeiro mês de mandato, corta a insalubridade. Por que lá em 2023, 2024, a secretária de saúde não reuniu as categorias e colocou essa questão? Por que não foi informado antes? Olha, o seu setor não faz jus à insalubridade. Por isso, por isso, por isso e por isso. Agora não. Agora vem assim e fala, vou cortar a insalubridade, porque eu preciso enxugar a máquina. Vou cortar a insalubridade. Por quê? Porque tem um relatório. Tem uma perícia que foi feita pelo engenheiro. Ninguém viu ele fazendo essa perícia. Tá, não, mas ele fez. Tá aqui o relatório. Ótimo. Mas venha conversar conosco antes, dê-nos a oportunidade de questionar isso. Foi feito um relatório somente de questões insalubres. Em que área? A ergonomia não entrou, porque nós temos servidores trabalhando com pilhas de papel sulfite para poder ter uma visão do computador, cadeiras que fica 8 horas sentado na cadeira com a cadeira torta, quebrada. E aí? Como eu tiro a insalubridade, como eu tiro os benefícios e não dou a condição de trabalho, né? Colocaram um vidro na frente da recepção. Aí o atendente não escuta o que o paciente fala, o paciente não escuta o que o atendente fala. Aí eu tenho que gritar, eu tenho que falar alto, eu tenho que levantar e ficar numa posição incômoda para poder passar as informações que eu preciso para o paciente. Melhorou ou não? Então, essa questão que eu dei condições para cortar a insalubridade tem que ser muito melhor analisada. E a gente já tem questionado isso, que o SESMIT precisa de uma nova visão, que o SESMIT precisa entender que não é assim a ferro e fogo que as coisas funcionam. Ele tem que entender o lado, ele tem que conhecer, não é um papel somente que vai me dar a linha de trabalho que eu tenho que ter.
Ah, não, você tem atestado. A gente tem que analisar esse atestado, o porquê que esse atestado está acontecendo. São muitas coisas que o sindicato tem aí, né, Luciana, ainda para analisar, enfim, conversar com a administração municipal. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, tem participado de várias reuniões e a gente sabe que esse início de gestão é um início complicado e a gente espera que as coisas melhorem, é o que eu sempre falo, e que não sobra para quem vai procurar as unidades de saúde, que o paciente seja bem atendido, que ele chegue lá, ele tenha o atendimento. A gente espera que a população aí não seja prejudicada com tudo isso, né? Nós teremos, Ana, hoje ainda, uma reunião com o prefeito Cassiano Maia e vamos ver a necessidade de novas reuniões e também vamos ter a oportunidade, conseguir falar com o Tonhão aqui na saída, a hora que ele estava saindo, que precisamos também conversar com os vereadores e a gente espera realmente buscar, através do diálogo, solucionar todas essas questões que estão aí afligindo o servidor público. Obrigada, Luciana, Obrigada, pela presença, Ana. viu? Aí a gente conversou com a Luciana Braçal, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, falando então sobre os impactos adotados aí, né, por meio dessas medidas administrativas.